Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa terceira aula do nosso mini curso de Trello. E na aula de hoje, nós vamos ver como a gente pode estruturar as nossas tarefas dentro do Trello. Então, eu já vou direto aqui compartilhar minha tela com vocês para irmos direto ao nosso assunto. Como é que vocês estão? Já estão aplicando aí alguma coisa do Trello? Vou querer saber. Na nossa última aula, a gente viu aqui como estruturar, é a mesma. Eu só cliquei lá no Trello, trello.com, vá para os seus quadros. Só clicar e você já cai nessa área aqui. Então, aqui nós já havíamos feito os objetivos macros de 2024, aqui exemplifiquei, né? Vou até abrir um pouquinho aqui rapidamente. Então, nossos objetivos aqui fictícios é aumentar a base de clientes, né, em 40%, de 50 clientes ativos de 2023 para 70 clientes, porém tem condicionantes, né? Quais são os condicionantes? Pelo menos 2 novos clientes a cada mês e manter os 50 já conquistados, porque senão não faz sentido, né? E se a gente não se atém a esse detalhe, os 2 clientes podem ser conquistados tranquilamente, mas você pode aí acabar perdendo outros que no final vai ficar 6 por meia dúzia ou até muito menos. Um faturamento com crescimento de 20% em relação a 2023 e de 80 mil para 96 mil. Na nossa última aula, a gente vai falar um pouco mais do como, e aí eu espero que quem está assistindo esses mini cursos numa sequência já tenha chegado nessa parte e já esteja exercitando de que forma os seus profissionais, ou você mesmo, consegue chegar nesse aumento da base de clientes. Partindo desse princípio, é um mini curso do Trello, mas personalizado para o canal de venda interna, ou televendas, ou venda por telefone, do fornecedor food service, de um produtor, de um atacadista, de um distribuidor. Então, quem entra em contato com o segmento food service para vender os seus produtos, serviços ou os seus equipamentos. Eu vou definir aqui as minhas tarefas diárias. Por experiência própria, né, porque eu gosto de compartilhar coisas que eu já tenha experimentado, já tenha aplicado, já tenha feito, ou eu tenho um entendimento, uma clareza muito boa sobre aquilo que me dá condições aí de falar sobre. Então, tarefas diárias, as tarefas de um supervisor ou de um responsável por um canal de vendas, ela não é pouca coisa. Eu posso colocar uma capa aqui, né, para as minhas tarefas diárias. Eu vou colocar aqui todas as tarefas. Pronto. Depois eu aloco isso no dia a dia para vocês verem. Exatamente tudo que tem que ser executado. E para liberar um pouco a mente de vocês, vamos pensar em todas as tarefas, sem pensar nelas se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Eu já vou colocar aqui que eu digo que é personalizado, porque são tarefas que são determinantes para um supervisor de venda do canal Venda por Telefone para serem feitas. Então, vamos colocar aqui uma tarefa que é atualização dos relatórios de vendas. Ainda que os profissionais tenham acesso, isso é um detalhe aqui sutil e muito importante. Ainda que os profissionais tenham acesso ao seu próprio desempenho ou ao desempenho do setor, um supervisor de vendas, na sua posição, em função das pessoas já terem acesso àquela informação, que ele não vai fazer um comentário, que ele não vai colocar a sua impressão, que ele não vai parabenizar o time pelo desempenho, ou emitir um alerta que estamos, digamos, longe do objetivo, senão não precisava de supervisor. Enviar consultores de vendas com as suas impressões. Impressões é isso que eu acabei de falar agora. A quanto estamos da meta,
quais as dificuldades, quais as novidades. Um relatório, ele é só um resultado de um movimento de vendas. Agora, tem que colocar estas pequenas análises, coisa muito curta, muito rápida, para ler em questão de segundos, mas de muito valor, de muita ajuda para o profissional. Que às vezes podem achar, nossa, mas eu estou muito bem, estou ótimo, estou maravilhoso, meu resultado aqui está excelente, poxa, mas o time não está legal. Ou eu vi que o colega tal teve um desempenho superior aqui, poxa, então eu também posso. Então, a informação, ela serve, ela é preventiva, se ela é positiva, ela entusiasma, enfim, tem uma série de benefícios quando você comunica, né, de uma forma profissional. E aqui eu tenho também uma outra situação que, por exemplo, eu tenho lá, eu vi que tem 3 vendedores que estão abaixo da média. Então, eu vou colocar de uma forma bem direta e bem simples aqui. Eu tenho que conversar com esse profissional, eu não posso ficar adivinhando nem deduzindo. Tem que seja 5 minutos com os consultores de vendas abaixo da média, eu tenho que ajudá-los, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Se tem alguém acima e eu tenho 3 que estão abaixo, eu tenho que entender o que está impedindo aquele profissional de chegar no seu resultado, porque senão isso vai comprometer o desempenho, o desafio do setor. Não sem antes conversar com os consultores de venda na média ou acima. Pronto. Só que esse na média ou acima, veja bem, eu vou colocar aqui, eu vou colocar ele como primeiro, porque só arrastei, passei para a parte de cima. Por quê? Porque baseado. Claro que eu vou analisar, eu não vou chegar lá e perguntar, nossa, eu não estou entendendo como é que você está vendendo tão bem. Não, eu tenho um relatório, nossa, eu estou vendo que a pessoa liga, prospecta, faz pós-vendas, entra em contato com os clientes, tenta vender o mix de produto, colocando soluções novas para os clientes. Eu também tenho uma interpretação técnica para aquele resultado que está se apresentando ali para mim. Mas eu também gosto de ouvir das pessoas, que enriquecem aí o nosso olhar. Sabe por quê? Passa o dia, a gente diz, e eu já passei por isso, não pense não que eu sou a rainha da perfeição, bem pelo contrário. Mas eu sempre tive muita consciência das minhas deficiências e sempre procurei me valer de alguma coisa que pudesse me ajudar. Ela é um exemplo. Me ajudou muito, me ajuda até hoje, apesar de outras tecnologias que têm surgido por aí, e está tudo bem, cada um vai usar aquela que se sentir melhor, mas me ajudou demais. Porque às vezes passa um dia e se diz, nossa, trabalhei muito hoje, nossa, fiz isso, fiz aquilo, corri o dia inteiro, nossa, estou exausta. Tá, mas aí o que você fez exatamente? Às vezes o que é importante não é feito. Situações relacionadas aos consultores, aos profissionais de vendas e aos clientes são prioritários. Tudo que tiver diretamente ligado a essas 2 pontas é prioritário. O resto é detalhe. Tem que conversar com as pessoas e mostrar, inclusive, para o seu, né, se você é um supervisor, e se não é para você mesmo, poxa, isso aqui de fato é importante, isso aqui mexe com o negócio, isso aqui não mexe com o negócio. É importante, mas eu posso fazer depois. Outra coisa que você consegue, colocando tudo aqui, é fazer um diagnóstico, de você ver, meu Deus do céu, quantas bobagens, quantas abobrinhas eu me envolvo durante um dia e sem sentido, e isso aqui eu passo por cima, às vezes, voando. E aqui, se você vem no lapisinho, ó, você pode abrir o cartão, clicou ali, abrir o cartão, você pode colocar aqui, descrever aqui, o que são esses relatórios de vendas. Vou colocar aqui, que tipo de relatório que eu preciso me envolver? Relatórios, 2 pontos. Eu vou vir aqui, vou colocar em um título um pouquinho maior, colocar em negrito. Se eu saio, eu salvo, mas se eu venho aqui para dentro, eu vou ali e mexo de novo, tá, gente? Então, eu não perco o que eu estou fazendo. Às vezes, num único relatório, você consegue ver tudo isso.
Então, o que eu escrevo aqui é o que eu preciso ver diariamente. Número de clientes que já compraram em relação à base de clientes. Por quê? Se eu tenho uma base de 50 e até agora não acontece isso, né? Espero. 10 clientes que compraram, então eu tenho aí um grande desafio. Eu estou em qual dia do mês? É o primeiro dia do mês? É o primeiro período do dia? É a primeira semana? É a segunda semana? Eu já deveria estar com quanto? Então, aqui também é uma ajuda para a gente não ler as coisas apenas por ler. Tem que ter uma interpretação já definida, ou seja, toda vez que eu me dirigir para olhar o número de clientes em relação à base, eu tenho que relacionar isso com a data, o período que eu estou, e saber se isso é normal, se isso está dentro da média esperada ou não. A mesma coisa são os nichos. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 10 nichos e, até o momento, eu tenho 5 nichos atendidos, 5 não estão comprando. Por que não estão comprando? Fecharam, não é época, é sazonal, tem algum problema, o que está acontecendo? Tudo isso é para deixar os nossos alertas prontos, sem ficar tateando onde é que está, onde é que está rolando. Não, eu vou direto no nervo ciático aqui da venda, do negócio, e trago isso para o meu radar. Então, coloquei faturamento, número de clientes, base, vou aqui nas categorias de produto. Categorias de produto. Eu gosto de fazer esse olhar aqui, que a gente descobre coisas rapidamente. Digamos que eu tenho 5 produtos no meu portfólio. Desses 5, eu tenho um carro-chefe. É por este item que o meu negócio, a minha empresa é conhecida. Porém, eu tenho esses outros 4 que vão me ajudar a subsidiar, enfim, todo o processo, vão oportunizar o desenvolvimento de novos produtos, crescimento da linha, eu a ter mais diversidade, mais variedade e poder atrair novos clientes ou atender melhor, vender mais para o mesmo cliente, baseado num mix interessante. Então, eu não posso dizer, me apaixonei pelo carro-chefe e os outros são sub, né? Não, o sub também tem que crescer, tem que andar junto, tem que ter cuidado, tem que ter atenção, e ele é um ponto importante. Né? Isso vai ajudar na produtividade, no aproveitamento operacional de máquina, de pessoa, enfim. É toda uma composição que a gente tem que aprender a entender. Para um supervisor de vendas, é muito importante que ele não fique apenas nesse feijão com arroz, ou só naquilo que naquelas atribuições diretas, mas também perceber o quanto que o seu canal de vendas, o quanto que o seu time colabora, participa para o todo. Um exemplo, se nós temos aí a entrega diária, número de cargas, quantos movimentos vêm proveniente do canal de venda interna ou do Televendas. O Televendas participa com 5%, participa de 100%, ele participa com 10%. Opa, tem que conversar com o meu time, tem que conversar com o meu gestor, tem que conversar ou com o meu... Sou eu o dono do negócio, tenho apenas um profissional de vendas, então eu tenho que otimizar isso. Tudo está relacionado. Então, na atualização dos relatórios, eu posso, inclusive, alimentar essas informações aqui, abrir cartão, para quando chegar no final do mês, eu não tenho que sair correndo, nem ficar sem saber o que eu vou dizer a respeito do desempenho dos profissionais. Ou eu posso também, quando eu olho aqui para o relatório de vendas de maneira geral, eu posso ver isso geral do negócio, geral do canal de vendas por telefone e depois por cada vendedor. E eu vou colocar as minhas observações aqui para que chegue no final do mês, você saiba o esforço que foi feito, as ações que foram feitas em relação a isso, para que não tenha nenhum tipo de dificuldade futura.
Então, aqui, tarefa, achar no mínimo 15 tarefas diárias, ou se você achar menos, você vai ver que você tem tempo para se dedicar mais aos consultores de vendas e aos clientes, a treinamentos e uma série de outras coisas que podem não estar sendo feitas. Aqui eu posso ser mais sistemática ainda, que é o certo, né? Eu vou colocar aqui os dias da semana. Eu vou colocar aqui, ó, segunda. Isso aqui dá ao mesmo tempo que dá um alívio, dá um certo desconforto quando a gente vê que, nossa, eu achava que eu estava fazendo muita coisa e não era tanto assim. Vou arquivar essas listas que eu não vou usar. E aqui eu vou duplicar essas colunas, né? Vou colocar aqui terça-feira, né? Venho só aqui em cima e vou colocar terça-feira. E vou criar a lista, vou copiar de novo, vou colocar quarta-feira, ó, copio a lista de novo, vou colocar aqui quinta-feira, copiar a lista e vou colocar sexta-feira. Eu vou chamar isso aqui de manhã. Eu vou chamar de tarde. Eu vou confessar um negócio que eu no meu jeito de trabalhar, tá, gente? Manhã, para mim, é a primeira hora da manhã, olhar determinadas coisas. À tarde, a minha tarde aqui, eu sempre fazia assim, no retorno da manhã, porque no final da manhã, às vezes, fatura, dependendo do negócio, tem alguns faturamentos, enfim, cada um recua para as características aí do seu movimento. Qual é o horário que encerra faturamento, que você tem informações novas do que acontece no negócio. Não é para ficar olhando toda hora, ficar neurótico, mas no mínimo aqui, manhã e tarde é fundamental. Então, inclusive, eu vou colocar uma cor aqui e na tarde eu vou colocar ela de outra cor, vou colocar esse verde aqui. Aí, veja como é que são as coisas. Eu venho aqui na minha tonelada de tarefas, que a gente diz que é uma pessoa ocupada, que não sei o quê, e eu vou arrastar essa minha atualização de relatórios, que deve ser feita de manhã. Ó. Arrastei ali para baixo da manhã. Aí, digamos que essa aqui de conversar com os consultores, abaixo da média, eu vou colocar aqui à tarde, ó. Só arrastei daqui para cá e venho para a parte da tarde. Olha que fantástico! Então você consegue organizar as coisas que você tem que fazer de manhã, as coisas que você tem que fazer de tarde. Que outras coisas deveria fazer um supervisor dentro de umas tarefas diárias? Além dessas que eu coloquei aqui, ó, saiu duas daqui. Eu acho que também deveria 40 minutos, pode ser dividido, pode ser o dia todo, mas que não passe disso, diários, para pesquisar o mercado ou estudar o mercado. Estudar o mercado, leia-se muita coisa. Depois tem que botar ali dentro desse quadrado aqui o que é essa muita coisa. Não, estudar o mercado pode ser uma coisa muito, parecer um negócio muito vago, e não. Então, aqui a gente vai colocando e avaliando, poxa, eu estou gastando tempo nisso, naquilo que não é legal, enfim, ou eu estou aproveitando melhor, eu estou vendo, eu tenho certeza absoluta que a vida de um supervisor muda drasticamente quando ele começa a ver o que de fato ele consegue executar. Vou colocar um outro aqui, ó, preparar os encontros semanais. Sabe aqueles encontros até que eu já comentei com vocês? Pode ser por vídeo, pode ser por áudio, que eu chamo de treinamento. Mas eu digo que é um encontro. Quando falo em treinamento, pô, é chato, às vezes é muito chato. Né? A gente sabe disso. Então, você sabe que é um treinamento, mas eu, se fosse você, não usaria a palavra treinamento, ela já vem com uma resistência no nome, né?
vai demorar, vai dar sono, aquelas coisas todas. Então, eu posso preparar mais no final da tarde, porque não compromete tanto, né, as atividades. Conversa com os consultores acima da média, eu vou fazer só um faz de conta, digamos que isso aqui foi lá para terça-feira. Só que terça aqui também, olha, vejam só, eu também tenho que colocar aqui manhã e tarde, então eu venho aqui, ó, copio essa capa e vou colocar aqui, ó. Esses 40 minutos, se eu quiser, eu passo para cá, ó. Eu posso, inclusive, para não me comprometer com tanta coisa num dia, procurar ter atividades de qualidade e não de quantidade, fazer bem feito, fazer com dedicação, realmente usando toda a técnica de gestão, técnica de conhecimento do negócio. Eu preciso encontrar dentro desses 40 minutos para estudar o mercado também, eu estudo a mim mesmo, profissional, estou aprendendo uma estratégia nova, estou observando uma concorrência, eu vou usar para pesquisa com clientes também. Tem que reservar esse tempo e a empresa, você, tem que entender que isso é necessário. O que aconteceu ontem, hoje pode estar completamente diferente. E assim você vai indo todos os dias. O que você vai concluir com certeza absoluta? Que você estava gastando tempo da forma errada ou do jeito que não traz tanto retorno assim como você achava que trazia. Você não ser abordado a todo instante para mudar, para desviar o que você tem para fazer, a não ser que seja de fato importante e necessário para aquele momento. E dentro disso aqui, você também pode colocar uma observação aqui, já que todas as tarefas estão aqui dentro, eu posso colocar etiquetas aqui na minha tarefa. Digamos que essa tarefa aqui, atualizar os relatórios, eu vou abrir esse cartão, ó, abrir o cartão. Eu vou colocar etiquetas aqui. Eu posso criar aqui uma etiqueta chamada urgente. O que é algo urgente? Né? É algo que precisa ser resolvido já. Ainda nas minhas tarefas aqui, eu posso definir que essa aqui, essa cor laranja, se eu abrir esse cartão, vai estar lá, que essa tarefa aqui, ela é uma tarefa urgente. Eu quero colocar um horário nela aqui, bem, então vai ser toda, digamos que essa tarefa aqui, ela é diária, então eu vou colocar aqui na data, horário, olhar os relatórios, é sempre às 8h30. Então aqui nós conseguimos organizar todas as nossas tarefas da manhã, o que é a tarde. Coloquei aqui uma sinalização que nessa cor aqui quer dizer, dentro da minha etiqueta, se eu abrir aqui, está escrito aqui que é urgente. Coloquei o horário que essa tarefa deve estar concluída, e esse horário já aparece aqui. E eu consigo ter esse panorama de ver o que está feito, que era urgente e foi feito, e o que não. E aqui você vai colocar mais informações, enfim, para ter essa leitura. E o que não foi feito é interessante, em alguns momentos, outros não. Eu posso criar uma lista de pendências, que embaixo eu crio esse cartão aqui, pendências. Terminou o dia, não consegui fazer alguma coisa que era de segunda-feira, se eu conseguir realizar essa atividade aqui que é feita toda segunda-feira, eu posso deixá-la aqui em verdinha, ou posso retorná-la para cá, ou eu posso, não, eu já fiz na segunda, mas eu também tenho que fazer terça. Bem, então vamos colocar ali na terça-feira. Então é maravilhoso isso aqui, que é um clique, arrasta para cá e arrasta para lá, vou colocar na ordem, acima da média, e aqui entre 90 e 80, entre 51 e 79, abaixo de 50. Esse meu cartão, aqui nos objetivos macros, ele vai ter essas informações aqui, porque aqui eu também posso colocar as minhas campanhas, né, as minhas estratégias de conquista aqui, digamos, de um cliente. Eu vou fazer um mês vou usar a estratégia de degustação, eu vou entrar em contato com os clientes,
vou apresentar o meu produto e vou colocar uma semana de experimentação, ou vou dar uma quantidade do meu produto e ele vai passar por uma experimentação naquele local, e no final da sexta da semana eu vou retornar, enfim, vou criar estratégias para chamar a atenção do mercado com o meu negócio. Então, aqui é a organização. A partir daqui, dá para criar muitas coisas. Lembrando que eu consigo ver isso aqui nos calendários. Ó, cliquei ali no calendário, vou enxergar o que eu tenho para fazer aqui no mês de março, né, que nem apareceu lá para vocês as metas. Ó, 31 de março, clico em cima, vou abrir o que é que tem que ser feito, quem tem que ser visto no dia 31 de março, vou fechar, e se eu quiser, eu também aqui, eu posso acrescentar alguma coisa, eu posso enxergar o meu negócio de várias formas, aí eu clico no calendário e eu volto a enxergar. Então aqui eu posso colocar quase tudo, se eu quiser eu posso criar aqui nos objetivos macros, tudo que é para treinamento, ou criar uma aba só de treinamentos. Nessa questão de organização e estruturação do Trello aqui para o dia a dia, eu tenho objetivos macros, que eu divido em meses, eu tenho todas as minhas tarefas diárias, uma maneira de avaliar a minha produtividade do meu time. Depois eu pego essas tarefas todas diárias, vou alocando elas nos meus dias da semana, eu vou definindo o que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer à tarde, e por aí vai. Eu defino toda semana, depois, se eu quiser, eu crio uma lista de pendências também, que ela não cresça muito, enfim, mas para eu ver que eventualmente pode não ser possível de resolver naquele dia. Eu consigo definir o que é urgente, o que é importante, eu consigo criar etiquetas me conduzindo se eu estou indo ou se eu estou parada, e eu consigo, então, com isso, ter uma visão geral do negócio e ser mais produtivo. Esse foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil, e a grande tarefa de vocês é realmente trazer aqui para o Trello as informações que vão ajudar a conduzir o negócio de vocês.